Olá, sou Sandra Nunes, técnica de cultura do SESC no Maranhão. Olá, tudo bem? Eu me chamo Ivaldo Júnior, sou funcionário do SESC Maranhão, produtor cultural do Teatro SESC, e sejam todos muito bem-vindos ao projeto De Ressol Cultural. De Ressol é um famoso pregão maranhense e essa é a nossa homenagem à memória afetiva do nosso povo. O que inspirou esse projeto, que pretende impulsionar a cena artística local, levando ações culturais em formato online a diversos públicos. Nessa perspectiva, com o tema Ocupação de Espaços, o circo no contexto atual, e refletindo sobre os impactos da pandemia na cena local circense, convidamos Doni dos Santos, que é doutorando em Políticas Públicas e mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão. Também possui formação técnica nas áreas de teatro, dança, circo e produção cultural. E atualmente articula o coletivo O Circo Tá na Rua, ocupação artístico-cultural do Centro Histórico de São Luís. E também Valdemir Nascimento, que possui graduação em teatro pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduação em cinema e linguagem audiovisual, tem experiência como diretor, preparador de elenco, técnicas circenses e atualmente é diretor da Companhia Cambalhotas e do Teatro Arthur Azevedo. Os trabalhadores da cultura foram extremamente afetados pela pandemia da Covid-19, principalmente os artistas circenses. O circo no Brasil vive tempos bastante difíceis. Sabemos que muitos circos itinerantes pararam de funcionar, alguns tiveram que desmontar as suas lonas, apresentações em praças e outros locais abertos foram proibidas e salas de espetáculos foram fechadas. E o impacto financeiro na vida desses profissionais foi gigantesco. Nesse sentido, nós elaboramos uma série de perguntas para que os nossos convidados pudessem discorrer sobre essa temática. Considerando que o circo ele existe para ocupar territórios, acredita-se que muitos artistas e coletivos tiveram que redimensionar os seus trabalhos para outros espaços, físicos ou virtuais. Sendo assim, vocês, enquanto encenadores, criadores, o que têm feito para driblar os impactos impostos pelos tempos atuais? É possível perceber uma modificação no perfil criativo de artistas e coletivos? E dentro desse novo cenário de pandemia, qual o lugar do circo? Meu nome é Valdemir Nascimento, diretor da Companhia Cambalhotas e palhaço Caramela de São Luís do Maranhão. Em 2019, nós aposentamos o nosso espetáculo Circo de Dois Palhaços Só e planejamos para 2020 uma nova montagem, a construção de um novo trabalho. Fomos surpreendidos em março com a pandemia e tivemos que redimensionar todo esse planejamento para a estreia do espetáculo agora em 2021, em julho de 2021. Então nós estamos usando a internet como um processo de criação, onde a gente está tirando um aprendizado com colegas circenses e com o público para ajudar nessa construção de trabalho. Mas a nossa comunicação agora tem sido muito direta através das redes sociais, porque os lugares de ensaio, os lugares que estavam destinados para fazer a montagem, nós tivemos que interromper momentaneamente. Com essa volta, esse retorno gradual, a gente já está planejando agora, em setembro, retornar para as atividades presenciais e assim a gente iniciar a construção que a gente teve que interromper em março. Oi Sandra, oi Valdo. Nós do coletivo Circo Tá na Rua, a gente foi bastante impactado com a pandemia porque a nossa atividade ela é em espaço público e a gente foi impedido totalmente de realizar. Nós não temos sede fixa, então nós não podemos continuar as atividades. A gente, para driblar, né, na medida do possível, começamos a fazer lives toda segunda-feira no horário do encontro que seria na praça, no espaço público. Essa é a nossa principal atividade. Nós participamos também de algumas outras lives, algumas outras apresentações, né, enquanto convidados. Alguns artistas especificamente estão participando de festivais que também estão acontecendo de modo online, mas a nossa principal estratégia é
as lives na segunda-feira. Na sua dimensão primordial, ela é o contato com o público. Então, é muito difícil fazer teatro, dança, circo sem o público próximo da gente, né? Então, a gente tem que se reinventar, as companhias têm que se reinventar. Enquanto nós do Circo Tá Na Rua estamos fazendo lives, tem outros grupos também que estão trabalhando de modo online, de modo virtual, com oficinas formativas, com apresentação de processos, apresentações de espetáculos, rodas de debate. Enfim, está todo mundo, tanto no cenário local quanto nacional, buscando estratégias de continuar a fazer, né, o seu trabalho. Mesmo antes da pandemia, o circo sempre esteve muito à margem, dentro das proposições para as artes cênicas, né? Ele é o último a ser lembrado às vezes, e ele é o que tem menos espaço, o que tem menos possibilidades, o que tem menos recursos, né? Então a gente sempre esteve muito à margem em todo esse processo. Agora na pandemia isso se aprofunda justamente porque, como o circo ele é itinerante, o circo ele ocupa espaços, o circo ele está sempre perto das pessoas, a gente se vê muito refém, né? Refém de não saber como fazer o nosso trabalho agora, nesse tempo de pandemia. Por isso as políticas públicas e as iniciativas institucionais, elas são fundamentais para esse processo. E a gente espera que no pós-pandemia, a arte de um modo geral e o circo seja enxergado como deve ser, dentro de toda a sua potencialidade, de todas as suas possibilidades, né? Eu acho que ficou muito evidente que a arte faz parte das nossas vidas, agora que a maioria das pessoas estão em quarentena, estão em casa, estão consumindo muita arte. Viram o quanto é necessário consumir arte. Só que para você consumir arte, alguém precisa produzir. E para a pessoa produzir, ela precisa de recursos para isso, né? Precisa que haja um incentivo, que haja um fomento à produção. Nós do Circo Tá Na Rua esperamos bastante que no pós-pandemia isso mude, né, na medida do possível. Que as pessoas estejam mais sensíveis aos artistas, à importância do trabalho dos artistas. E que não vejam o circense sempre como, não enquanto um trabalhador, mas como alguém que está fazendo só por hobby, que está fazendo só porque gosta de praticar uma coisa diferente. Não é isso, é nosso trabalho, é nosso dia a dia. A gente faz isso profissionalmente e precisa ser visto e valorizado como tal. Sabendo que a relação entre o público e o artista circense foi afetada, quais as estratégias o grupo utilizou para estabelecer outras formas de aproximação com esse público? E quais suas perspectivas sobre a retomada do circo nos espaços alternativos, espaços culturais? E é possível continuar sonhando com o futuro para o circo? O artista circense, ele tem buscado as redes sociais, ele tem procurado toda uma construção de trabalho através desse novo momento, mas ele não anda sozinho, ele precisa do apoio, ele precisa de apoio para dar continuidade. E aí nós estamos falando das empresas, dos órgãos, das instituições, dos editais, das políticas públicas, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Tem sido muito difícil e a gente tem visto situações onde os artistas têm dado depoimentos sobre a não continuidade, tem artistas que estão em depressão, tem pessoas... tem artistas que não conseguem encontrar esse novo momento, não estabelecem essa interação. Então é muito necessário que existam políticas públicas que possam e espaços que possam ser apresentados para esse artista, para que esse artista possa dar continuidade, que possa sobreviver não só de forma física, não só humanamente, mas de maneira psicológica, de maneira que ele possa se sentir motivado a dar continuidade ao seu trabalho. Com a rede social, nós também disponibilizamos o nosso contato de WhatsApp. E o público ele tem pedido números personalizados para a gente. E teve um momento que eu disse, poxa, será que ele é tão íntimo assim do Palhaço Caramelo? Eu nunca tinha dado atenção para isso, mas é verdade. O público ele é íntimo do personagem, mesmo que ele nunca tenha falado com ele, porque ele conhece, ele vê a encenação dele. E isso está sendo muito, muito positivo na construção dessa nova montagem que a gente está fazendo.
E também a gente sabe que, apesar de todas as dificuldades, nós vamos nos adaptar a esse novo momento e vamos tirar também proveito do novo cenário. A gente tem que olhar o lado positivo. E o palhaço, ele sempre se reinventa, ele usa muito a criatividade. Eu vejo isso com o palhaço Micharia, que faz comercial em lojas, e ele agora anda num carro de som, sempre mantendo sua graça, sempre se comunicando de maneira segura, né, como pede agora esse novo momento. Então a gente percebe que o ato teatral, ele está presente, o ato teatral que nós também fazemos parte, onde tem uma pessoa encenando e uma pessoa assistindo essa encenação. Então a gente sabe que o momento ele requer muito cuidado, mas com certeza nós iremos ser muito resilientes em relação a tudo que tem acontecido e a todo o cenário que tem se apresentado para a gente. Bom, como eu falei, a nossa principal estratégia foram as lives, né? A gente pensou que na tentativa de manter o encontro que pra gente era sagrado, né, presencialmente na segunda-feira, a gente quis transpor para o virtual. Então a gente usou como principal estratégia a interação com as pessoas, tentar minimamente, né, suprimir essa necessidade interativa que o circo tem, né, que a arte de um modo geral tem. E aí nós perguntamos para as pessoas o que elas queriam aprender, o que elas queriam ver nas nossas lives, e a gente teve uma resposta muito positiva. As pessoas pediam determinada técnica de malabares específica, ou no momento da live também perguntavam. As pessoas estavam treinando em casa junto com a live. E pra gente não é questão quantitativa de quantas pessoas estão assistindo a live. Se nós tivermos um pequeno grupo conosco toda segunda-feira acompanhando virtualmente, pra gente já é muito importante e muito gratificante, que é justamente para manter esses laços, para manter as pessoas que eram fiéis a gente na praça também no modo virtual, né? A gente sabe que é muito difícil, mas foi um mecanismo que nós encontramos para sanar esse problema e deu certo. A gente tem vindo, acho que nós já fizemos em torno de 15 a 20 lives, não tenho certeza, mas todas elas muito interativas, com as pessoas participando, e isso pra gente é muito gratificante. Mostra que ainda há um laço, ainda há uma conexão, né? A conexão não se perdeu com o nosso público. Isso pra gente é fundamental, que quando no pós-pandemia a gente possa voltar para a praça e as pessoas possam estar conosco na praça. Eu espero, né, enquanto produtor cultural, e nós do coletivo Circo Tá Na Rua também esperamos, que haja um novo olhar para a produção cultural, para a produção artística, para a arte de um modo geral no Brasil. Pode ser sonhar muito alto, a gente vive tempos muito sombrios e a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? Há riscos de perdas substanciais para a nossa democracia, né? E isso não pode ser ignorado. Mas por outro lado, a gente também não pode perder a esperança. Tem muitos artistas se articulando, tem muitos artistas em rede, trabalhando juntos, né? Se fortalecendo. Isso também não pode ser ignorado, pelo contrário, a gente precisa fortalecer. Nesse momento de fragilidade, tanto política quanto de saúde, né, que a gente não pode se encontrar, é fundamental que a gente se fortaleça enquanto rede, né, enquanto conjunto de pessoas, conjunto de artistas que trabalham em prol de uma causa. E no caso do circo, eu espero que a gente tenha mais visibilidade, que a gente tenha maior valorização, que a gente possa ocupar outros espaços, que o circo seja visto profissionalmente, né? Nós do Circo Tá Na Rua, por exemplo, que trabalhamos em praça pública, nós adoramos, né? É ótimo trabalhar em praça pública. A relação com as pessoas, aquilo que a gente constrói é muito bom. Porém, não é suficiente, a gente precisa de espaço, a gente precisa de um espaço que contemple o circo. Nós tínhamos o antigo circo da cidade, né, que foi uma promessa de ser reformado e nunca voltou. Nós temos também o Circo Escola, que não é um espaço da cultura, é um espaço da assistência social e tem todas as suas dinâmicas próprias da assistência social. Mas nós, em São Luís, não temos um espaço de formação em circo, um espaço minimamente estruturado para a gente treinar várias técnicas circenses, né?
Então, que se pense nessas necessidades, que se pense nessas melhorias, né? Que o fomento ele seja para além de cachês pontuais de apresentações, né? Até porque nós, enquanto grupo, nós precisamos criar o trabalho para poder entrar nesses editais de apresentação. É interessante que se pense em outro tipo de edital, em outro formato de fomento. Não é a produção cultural que tem que se adaptar ao modelo de política pública. É a política pública que tem que se adaptar ao modelo ao que está sendo produzido culturalmente, né? E a gente faz o caminho inverso. Os grupos se preparam sem financiamento, sem apoio, com dinheiro do próprio bolso, para fazer parte do calendário cultural da cidade. E o calendário cultural da cidade paga cachês pontuais. Está na hora de reverter esse processo. O calendário cultural da cidade precisa abarcar as produções para além do espetáculo pronto. Precisa abarcar os processos, precisa abarcar os trabalhadores enquanto sujeitos, né, enquanto cidadãos. Precisa abarcar as montagens, as necessidades de montagem. Precisa abarcar toda a equipe técnica necessária para que esses trabalhos sejam feitos. Há muito que caminhar, né, isso é fato. Mas a gente não pode, enquanto artista, enquanto militante da causa, né, da arte, perder as esperanças. A gente precisa, sim, se organizar, né, e ir atrás. E é o que nós estamos fazendo, né? Agora, durante a Lei Aldir Blanc, os artistas estão se mobilizando, estão se organizando, e a gente espera que não seja uma mobilização pontual para a Lei Aldir Blanc. E isso já está acontecendo. Nós estamos ultrapassando essa pauta e indo além, vendo as outras necessidades do segmento das artes cênicas, né? Vendo o que precisa mudar, tentando construir, de fato, políticas públicas duradouras para o nosso segmento. Diante de tudo que nós conversamos aqui, foi possível reconhecer que mesmo diante desse cenário de pandemia, os artistas, coletivos não pararam de produzir. E o público passou a consumir mais arte. E por isso é tão importante reconhecer os artistas enquanto trabalhadores da cultura. E nesse momento se faz tão urgente iniciativas públicas ou privadas de fomento ao circo, de manutenção de espaços culturais e de sobrevivência para esses profissionais. Sendo assim, cabe destacar aqui que o SESC no Maranhão acredita na força e no papel do circo, no potencial dos seus artistas e no quanto é fundamental a realização de programações para os diversos públicos. Gostaríamos de agradecer ao SESC Maranhão, aos nossos convidados, ao público, e continue acompanhando a programação do projeto De Ressol Cultural em nossas redes sociais. Até breve.